No ano passado, o número de processos por assédio sexual na Justiça do Trabalho aumentou mais de 20% na comparação com 2016. Um problema sério que afeta principalmente as mulheres. Esse é o assunto da entrevista de hoje no Link e eu converso agora com o juiz do trabalho e presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Espírito Santo, Marcelo Tolomelli Teixeira. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Link. Muito obrigado. Primeiro, vamos explicar para quem está em casa qual é a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral, ele é muito mais amplo. Ele trabalha com a ideia de que o trabalhador é desestabilizado em sua intimidade. O assédio sexual, o nome já diz, obviamente, trabalha dentro de uma esfera específica da liberdade sexual, tanto do homem como da mulher. Então nós temos essa diferença que é bem clara, bem objetiva. Quais são as características, doutor Marcelo, que caracterizam o abuso sexual? Olha, o abuso sexual, ele passa da ideia de que você vai ter um constrangimento e, via de regra, esse constrangimento é feito por um superior hierárquico que, justamente por ter essa hierarquia, se aproveita do cargo para obter algum tipo de favor sexual. E é por isso que talvez o número de denúncias não seja o ideal, porque muitas pessoas têm medo de denunciar pela dependência do emprego, Exatamente. Por ser um superior. Exatamente, né? Via de regra, para você ter uma ideia, eu diria que quase que 90% das ações sobre assédio sexual decorre do quê? De uma relação de trabalho que já teve seu término. É muito raro você ter uma situação de uma demanda trabalhista quando o empregado ou a empregada está ainda trabalhando. Geralmente isso só acontece depois que ocorre a demissão. Exatamente. Agora, quais são os casos mais comuns? Com que tipo de caso que vocês se deparam lá na Justiça do Trabalho? Mas o assédio sexual é ainda mais típico em relação à mulher. O homem também, evidentemente, Sim, pode ser assediado. Mas ele é mais típico em relação à mulher. Diríamos que determinadas profissões têm um alvo, né? Um alvo ainda específico sobre esse problema. Existe uma profissão que tem o maior número de A doméstica sempre foi uma característica, infelizmente, muito forte, né? Desse tipo de crime. E também outras profissões ligadas a vendas, ligadas aos bancos. Então, são situações em que a gente vai observando. Outra coisa também, a mulher no seu primeiro emprego, a jovem, ela tende, obviamente, a sofrer mais um assédio sexual. Isso é muito comum também. Mas quais são os casos que a gente poderia dizer assim, casos específicos? São funcionárias que são assediadas por meio de mensagens ou atitudes? Isso tudo inclui o assédio, né? Como você falou, mensagens, atitudes. Mensagens, né? Com cunho sexual. Sexual. E até mesmo quando o corpo da mulher chega de alguma forma a ser violado, de alguma forma, né? E isso pode ocorrer também, corpo da mulher ou do homem. Então são várias situações que levam a gente caracterizar enquanto assédio sexual. E muitos homens que são processados, eles têm a consciência de que o que eles fazem é assédio? Ou eles acreditam, eu fiz uma brincadeira, eu fiz um elogio? Sim, é verdade. Às vezes você tem uma situação que é muito tênue, né, em saber se é uma mera cantada ou se realmente se trata de um assédio. Mas a cantada no ambiente de trabalho pode? A cantada no ambiente de trabalho não é recomendável. Não é recomendável, principalmente quando parte do superior hierárquico. É uma situação mas que é bom deixar claro que não é crime. A isso. A rigor não é crime, mas de qualquer forma, dependendo de como ela é feita, ela pode levar, sim, a consequências trabalhistas. Porque se for uma situação que leva a mulher ou o homem a uma situação de limite e realmente aquela coisa desagradável demais, vai gerar seus problemas, suas consequências também trabalhistas. Então a gente tem que entender, às vezes não é um assédio, porque o assédio ele parte da ideia de que você está se valendo da sua posição de hierarquia, porque você é um gerente, porque você é um empregador, e você está ali chantageando, ou você está cercando o homem ou a mulher. Então uma cantada, geralmente, né, as pessoas falam, mas vem cá, é meu direito, o empregador pode falar, é meu direito de dar uma cantada, o gerente também, né, o superior hierárquico, enfim. Mas às vezes a gente tem que saber até que ponto que isso não está realmente abalando a individualidade da mulher.
Então é preciso analisar os casos concretos. O senhor falou aí em abalar a individualidade da mulher, o senhor que convive, né, o senhor que tem esse contato com essas mulheres que são vítimas desse tipo de acesso, desse tipo de assédio, quais são as marcas que esse assédio deixa na vítima? Até no dia a dia, no cotidiano das audiências, a gente sabe que é uma situação vexatória para a mulher. E eu acho que ela só chega ao ponto de denunciar também quando ela já está no limite. Tá no limite. Porque isso envolve a família, se a mulher for casada, exatamente. envolve o marido. Com certeza. Então é uma situação psicológica que realmente é abaladora. Agora, não é só isso, não é só uma consequência para a mulher, é uma consequência para o ambiente do trabalho. O ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente sadio, até para que se produza de uma forma mais intensa. Então isso abala também a confiança do corpo, né, dos empregados em relação à gerência, aos superiores hierárquicos ou em relação também ao próprio patrão. Então é preciso que as empresas tenham essa consciência que você tem que ter esse problema, tem que enfrentar esse problema, tem que ter uma postura preventiva em relação a esse problema, não só pelo direito do homem ou da mulher, né, da sua liberdade sexual, mas também para você não desagregar o ambiente de trabalho. Eu acho que, inclusive, isso deve ser conversado dentro das empresas, né? A gente não vê esse assunto sendo tocado. Ainda parece que é um tabu e, na verdade, precisaria falar mesmo, conversar com os funcionários. Exatamente. Eu diria para você que nos Estados Unidos, por exemplo, onde esse problema é muito sério, o problema não é só brasileiro. Sim. O problema vem da Europa, vem dos Estados Unidos. Eles têm uma política de prevenção muito forte em relação a isso, né? Conscientizar seus empregados, seus superiores para esse problema. O senhor acredita que a lei lá ela é mais dura do que a lei do Brasil? Não, talvez esse seja o problema? As indenizações lá são altíssimas. A questão de indenização. Uma das características para ter, claro, essa prevenção, além da consciência da sociedade, é por conta também dessa questão econômica das indenizações que são muito altas. Pois é. Qual é a pena que o assediador está sujeito nesses casos? Bom, o assediador, ele pode até estar inserido no campo penal. Porque aqui nós estamos falando da Justiça do Trabalho, sim, né? Do que acontece até no campo na Justiça penal do Trabalho. ele pode estar inserido aí. Né? Porque constranger, valendo para obter um favor sexual, valendo da sua condição. Isso é crime, objetivamente é crime. No campo trabalhista, você vai ter várias decorrências. Primeiro, a mulher ou o homem que está sendo assediado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Vou embora e recebo todos os direitos, como demitido fosse. Pode ter indenização por danos morais. Então, são dois aspectos muito importantes. E mais, o assediador, quando empregado, pode até ser demitido por justa causa. Doutor Marcelo, quais são as provas que a Justiça hoje aceita? Como é que a pessoa que é assediada no ambiente de trabalho pode se resguardar para recorrer à Justiça? As provas são amplas, até porque se ela está, um homem ou uma mulher, se eles estão sendo vítimas de uma chantagem, é natural que eles venham a se precaver, né? Então, o que acontece? Gravações até são aceitas. O WhatsApp, quando a mensagem vem por WhatsApp, por e-mail, a testemunha, a solidariedade dos colegas. Mas volto a repetir que isso é muito difícil, muito complicado, porque muitas vezes as pessoas não querem realmente se comprometer a fazer um depoimento. É difícil você ter testemunhas, né? É difícil por conta disso daí, né? Doutor, nós tivemos o ano passado, eu comecei dizendo isso, que nós tivemos o ano passado um aumento de 20%. Nós tivemos 80 e poucos processos o ano passado por assédio sexual. Só para encerrar a nossa conversa, o senhor acredita que esse número é uma realidade ou não? Bom, esse número pode decorrer, obviamente, em cima de dois fatores. Um, porque o assédio esteja crescendo. E o outro, porque a coragem de assediar, de ir para a justiça, esse sim está crescendo. De denunciar. De denunciar. Então, nós teremos que fazer uma pesquisa mais profunda, mais fina, para descobrir essa causa. Mas seja como for, o assédio há de ser denunciado. Se o trabalhador estiver trabalhando, eu acho que aí é a situação mais complexa, porque você quer continuar a trabalhar, você é trabalhador, e ao mesmo tempo né, está sendo assediado. Quais são as atitudes que devem ser tomadas? Pois é, numa crise que a gente vive, como é que você abre mão do emprego? Deixar claro para o empregador que não está satisfeito. Precisa ter essa postura. Não estou gostando da sua atitude. Não estou gostando da sua atitude. Também
procurar, quando isso ocorre, procurar demonstrar para as outras pessoas o que está ocorrendo, né? E em algumas situações, até uma situação limite, até de gravar conversas. Isso é uma coisa também, é uma forma de prova que está sendo muitas vezes utilizada na Justiça do Trabalho, a gravação. Né? Porque aí realmente você fica resguardado da situação. Então isso tudo aí deve realmente ser utilizado. E também procurar o seu sindicato, procurar o Ministério Público do Trabalho, se for o caso. Enfim, buscar uma situação que ao mesmo tempo, eu sei que é delicada, procure preservar o seu trabalho e dar término a essa situação de assédio. O que não pode é se calar, né? Exatamente. Porque realmente eu imagino que para essas mulheres e para esses homens que sofrem esse tipo de assédio, deve ser muito difícil o acordar e ir mais um dia para o trabalho. Com certeza, exatamente. Doutora, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no link e deixar o nosso espaço aqui sempre aberto para você. Muito obrigado. Obrigada, ótima noite. Ótima noite. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o concurso público da Secretaria de Estado da Educação. Então não saia daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você.